parou para pensar no quanto a sua saúde mental impacta na sua saúde física? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Pega seu café e vambora. Vamos conversar. Dia 26 de fevereiro de 2020 foi o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil. E desde então a nossa vida virou de cabeça para baixo. Nesse um pouquinho mais de um ano que nós estamos vivendo nessa realidade, você já parou para pensar em quanto a sua saúde mental foi impactada? As últimas notícias que a gente tem é que os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos têm tomado proporções absurdas porque nós estamos extremamente angustiados com tudo isso que está acontecendo. E isso é perfeitamente normal. Nós estamos diante de uma situação caótica, uma situação absolutamente estressante, que nós estamos enfrentando medo todos os dias. Medo por nós, medo pelos nossos familiares, medo por não saber o que vai acontecer. Então, esse medo, esse estresse, toda essa situação externa causa na gente respostas biológicas. Porque a gente tende a pensar que nós somos meio que cindidos, né? Nossa cabeça pensa e nosso corpo existe. Mas não, nós somos um ser único. E essa característica de unicidade que nós temos faz com que tudo que aconteça dentro da nossa cabeça tenha reflexos no nosso corpo. Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. No quanto a sua saúde mental pode impactar, inclusive, no seu sistema imunológico. E nós queremos o melhor sistema imunológico possível para poder enfrentar essa situação em que nós estamos. Você já ouviu falar sobre psiconeuroimunologia? É um ramo misto entre psicologia, entre biologia, entre medicina e diversos outros campos das ciências da saúde, que estuda exatamente essa influência entre o nosso sistema mental e o nosso sistema físico, o nosso sistema imunológico. Então, o estudo que eu estou usando para fazer esse vídeo, que eu me baseei para falar do que eu vou falar aqui, tá aqui na caixa de descrição, então se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, clica lá e dá uma olhada. Então vamos lá, esse estudo, na verdade, é uma revisão de literatura de vários outros estudos que foram realizados, e dentre eles eu pensei em alguns que nos elucidam da necessidade da psicoterapia nesse cenário. Então eu já tô te dando esse super spoiler que o tratamento que efetivamente a gente sabe que vai melhorar a sua resposta ao coronavírus até o momento é a psicoterapia, porque ela vai te ajudar a fortalecer o teu sistema imunológico. Então, apenas lembrando que eu não sou médica, eu sou psicóloga, então eu vou falar um pouco mais da parte psicológica e não tanto da parte biológica e fisiológica dessas questões. Então, de uma forma muito simples, o nosso corpo tem várias formas de reagir a essas agressões externas. Então, o nosso sistema, quando entra em contato com um vírus, com uma bactéria, com qualquer corpo que possa nos fazer mal, ele reage. E uma das grandes formas da gente enfrentar essas agressões é a produção de linfócitos. E os linfócitos são células de defesa produzidas pelo nosso corpo para que a gente possa enfrentar essas agressões. E o que acontece? Existe um estudo que demonstrou que em situações de estresse mais alto, o nosso corpo tende a diminuir a produção desses linfócitos. O que isso significa? Em momentos de estresse muito alto, o nosso sistema imunológico não tem uma resposta tão boa às agressões que a gente possa sofrer. E isso por si só é um dado muito significativo quando a gente está enfrentando uma pandemia que necessita da nossa resposta biológica para lutar contra ela. Então, eventualmente, em algum momento, todos nós vamos entrar em contato com esse vírus. E a forma como o nosso corpo vai responder depende de cada um de nós. De uma forma geral, o que esse estudo conclui é que, frente a situações de grande estresse, o nosso sistema imunológico tende a ter uma capacidade de resposta reduzida. Então, o que ela diz é que os estudos em que foi realizado um desafio ao sistema imunológico revelaram de forma consistente que os processos infecciosos eram mais prováveis nos sujeitos com maior experiência ao estresse. Então, eu acho que ficou bem claro que a forma como o nosso corpo reage a situações de estresse está intimamente ligada com a forma como a nossa saúde mental está. E é exatamente por isso que eu te digo que a psicoterapia é uma ferramenta muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E para além disso, também é uma ferramenta muito importante para a nossa vida de uma forma geral. E nesse artigo, a autora fala também sobre um estudo que foi realizado em 1991 com 400 pacientes sobre gripe, especificamente. E nesse estudo foi comprovado que pessoas que têm um nível maior de estresse têm uma resistência menor à gripe. Então existe uma chance maior de você contrair a gripe se você estiver mais estressado. E isso talvez você já tenha até reparado na sua vida, porque em períodos que a gente está mais estressado, geralmente a gente fica com aquele resfriado, com uma dorzinha de cabeça, com o nariz escorrendo, então é uma coisa que a gente até constata na nossa vida, mas também teve esse estudo específico sobre a gripe, falando como o estresse prejudica a nossa reação ao contato com o vírus. Então fica muito claro que a gente precisa cuidar do nosso sistema imunológico.
E o cuidado com o sistema imunológico passa, com certeza, pela psicoterapia. Tudo que acontece dentro da sua cabeça vai refletir no seu corpo. Ainda, ela menciona um outro estudo a respeito da produção de anticorpos de pessoas que receberam a vacina para hepatite B e que as pessoas que estavam em níveis de estresse mais elevados tinham uma produção de anticorpos menor. A gente tem que lembrar que essa esperança que a vacina nos traz, ela depende também do nosso organismo. O nosso sistema imunológico é a nossa primeira barreira de enfrentamento para esse vírus. Se essa barreira está enfraquecida, a gente vai estar enfraquecido nessa luta. Então, manter o nosso sistema imunológico o melhor possível é a melhor coisa que a gente pode fazer para enfrentar essa doença. Eu não estou falando aqui que a psicoterapia é o único remédio, o melhor remédio ou a solução que nós estávamos precisando, mas sim, ela é uma ferramenta extremamente útil para que a gente possa lidar com essa situação. Então vamos fazer um retrospecto de como foi esse último ano. Nós aumentamos muito o tempo em que ficamos em frente a telas de celular, de computador, de televisão e afins. Nós diminuímos o tempo que nós passamos fazendo atividades físicas, e não atividades físicas somente em ir para academia ou fazer atividades práticas mesmo. Nós estamos andando menos porque nós estamos dentro de casa. Nós diminuímos o nosso contato com outros seres humanos, e isso nos afeta de forma muito clara, porque nós somos seres sociais, nós precisamos estar em contato com outras pessoas. E por mais que a tecnologia nos permita um pouco dessa interação, o contato físico, o abraço e a presença de outras pessoas junto conosco faz muita diferença. Todos esses fatores aumentam o nosso nível de estresse. E somado a isso, nós ainda temos que enfrentar diariamente notícias extremamente estressantes por si só. E o nosso corpo reage a isso. É inevitável que isso aconteça. Você já pode ter percebido em outros momentos de grande estresse na sua vida que talvez você tenha tido crises de enxaqueca, ou de gastrite, ou de tensão nervosa, principalmente aqui nessa região do pescoço. Ou a sua pele tenha tido alguma reação alérgica, ou você tenha tido feridinhas na boca. E todas essas respostas são formas do nosso organismo nos mostrar que tem algo de errado e que nós precisamos olhar pra gente. E todas essas situações são sinais amarelos, assim, no nosso corpo falando, presta atenção, tem alguma coisa errada. Existe uma tendência muito grande de que em momentos em que nós enfrentamos situações de estresse muito alto, nós tendemos a diminuir a nossa resistência a infecções e a doenças e afins. Então, instaurado este cenário de que nós estamos propensos a situações de estresse, aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de todos esses transtornos mentais que a gente tem visto acontecendo no dia a dia, ao lado do fato de que nós precisamos estar no nosso melhor momento do nosso sistema imunológico. Nós precisamos conseguir lutar com essa doença caso ela entre em contato conosco ou nós entremos em contato com ela. Entendem que esse cenário é antagônico? E é exatamente nesse momento que a psicoterapia nos auxilia. E de que forma isso nos auxilia, né? Toda a movimentação que a gente tem na vida, todo o fluxo de energia que a gente tem na vida, todo esse conteúdo estressante que nós estamos entrando em contato vai ou ficar em nós ou se externalizar de alguma forma. E aí entra a questão da psicoterapia. A psicoterapia oferece uma terceira via em que você pode elaborar todas essas questões e não necessariamente ficar refém delas. Todo esse conteúdo que a gente é exposto vai se manifestar de alguma forma. Ele pode se manifestar com palavras, conversando com seu terapeuta, ou ele pode se manifestar em sintomas, em doenças, em redução da sua capacidade de responder a doenças. E a gente não precisa disso agora. Então é exatamente por isso que eu venho aqui te dizer, faça psicoterapia. Hoje a gente tem a possibilidade de realizar atendimento sem sair de casa, então da mesma forma como eu tô aqui falando e vocês estão aí assistindo, a gente poderia fazer uma sessão de psicoterapia que você pudesse estar conversando com o seu terapeuta de forma online, você não se expõe, ele não se expõe, e você consegue elaborar todas essas questões que podem fazer com que o seu sistema imunológico tenha um reflexo muito negativo. Outra informação muito interessante que eu achei nesse artigo foi um estudo realizado com um grupo de pessoas com melanoma, que é o câncer de pele. E o grupo de pessoas que realizou psicoterapia ao longo desse tratamento teve uma resposta, uma melhora do tratamento muito maior do que o grupo que não realizou. Porque um tratamento por uma doença dessa é uma coisa extremamente estressante. Então, pessoas que tiveram métodos de lidar com o estresse e psicoterapia tiveram uma resposta e uma sobrevida muito melhor do que quem não fez. Então, assim, a gente tem várias indicações de que sim, psicoterapia é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga melhorar a nossa resposta biológica. E além disso, a gente sempre tem o plus aí de que a psicoterapia nos ajuda muito a viver,
a enfrentar a vida de uma forma mais leve e mais saudável. Então, como eu disse, aqui não é um remédio, não é a cura. Gostaria muito que fosse, mas infelizmente ainda não é. E nós não sabemos por quanto tempo essa situação ainda vai durar. Então, o que você pode fazer por você é melhorar o seu sistema imunológico fazendo psicoterapia. Então, procure ajuda. A gente tem diversos sites que oferecem esse tipo de consulta online. Você não precisa necessariamente nem morar na mesma cidade do seu terapeuta, mas procura se cuidar. Junto com todos os outros cuidados que a gente já sabe que a gente tem que ter nessa época. Cuidar do seu corpo, do que acontece dentro da sua cabeça, para que reflita de uma forma muito positiva no seu sistema imunológico, que você consiga lidar muito melhor com essa situação que está acontecendo, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui. Se você sentiu que esse ano aí que passou, você teve alguma mudança no seu comportamento, ou nos seus pensamentos, ou na sua forma de enfrentar as coisas, se você sentiu mais ansioso, mais ansiosa, ou um pouco mais depressivo, conta aí, eu quero saber o que você sentiu nesse ano, como é que foi pra você, tá bom? Se você tiver algum outro tema que você queira que eu traga aqui sobre direito penal ou sobre psicologia, pode comentar aí também. Ou sobre outros temas, a Jenny também tá aí pra ajudar a gente. E é isso. É nesse que eu fico. Até as próximas. Tchau!